Guild Wars capítulo 181, Parte de Reequilíbrio 2 Autor, Kotaru. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor confira o site e link na descrição. As mudanças de Dragorugil acabaram sendo nos dois extremos. Ele foi simultaneamente bastante bufado e bastante nerfado. A situação em torno do conjunto evolutivo sempre foi complexa. O sistema não foi capaz de classificá-lo corretamente devido à forma como foi criado. Na época, Draco estava fazendo vários conjuntos de equipamentos que acabaram sendo itens semi-épicos, e esses itens ainda tinham estatísticas como todos os itens comuns, incomuns e raros. Apenas os verdadeiros itens épicos e superiores descartaram a necessidade de estatísticas graças às suas habilidades ativas e passivas. Como tal, ainda tinha estatísticas e apenas dois efeitos básicos. No entanto, o problema era que um dos conjuntos semi-épicos havia sido infundido com uma grande quantidade de força sagrada e origem de um dragão divino, Cortesia da alma do dragão. Como tal, sofreu uma mutação e começou a possuir estatísticas fraudulentas para o seu rank. Ele concedia a Draco a máxima maestria de fogo, um ataque reforçado, bem como uma defesa. Também permitiu que ele ganhasse a origem de um dragão de alto nível, bem como o rugido do dragão original. Então, Draco desbloqueou sua linhagem. Depois que isso aconteceu, ele ganhou dois novos benefícios: compatibilidade genética e compatibilidade de linhagem sanguínea. A compatibilidade genética permitiu-lhe engravidar NPCs e jogadores, assumindo que eles também tivessem compatibilidade genética. A compatibilidade da linhagem, por outro lado, permitiu-lhe aprender habilidades e usar itens relacionados à sua linhagem. Assim que ele se conectou, sua herança dracônica ressoou com o antigo colar de Guinevere e o conjunto anterior de Dragorugil para criar as versões infundidas, que eram muito mais fortes e continham efeitos ainda mais únicos. Isso permitiu que o sistema quantificasse o ponto de interrogação anteriormente deixado, definido como épico, que também pode evoluir devido à energia divina inerente a ele. Consequentemente, ele ganhou o domínio das trevas e a origem de um dragão supremo. O conjunto Dragorugil, em essência, tornou-se a forma como ele poderia exibir suas características dracônicas em Bondless, já que se fundiu com sua massa negra. As habilidades que os itens individuais adquiriram foram ótimas, extremamente. Eles deram a Draco uma infinidade de maneiras de maximizar sua versatilidade em batalha. No entanto, isso tudo estava no passado agora. Sua maestria de fogo e maestria de escuridão anteriormente maximizadas foram retiradas, e o mesmo foi aplicado à resistência ao fogo e à resistência à escuridão Maxed. Baseado na escala do que ganhou e perdeu, Draco julgou que era aproximadamente igual. A maestria só ajudou no aprendizado de feitiços. Ele já havia usado para aprender o Armagedon, que era um dos feitiços mais fortes que ele conhecia naquela família de feitiços. Quanto ao Darkness Mastery, isso nunca significou muito para ele, porque Riveting Nick já tinha a habilidade definitiva, Shadow Veil. A perda da resistência, por outro lado, foi terrível. Alguém poderia chorar neste momento, mas ele era forte o suficiente para não sentir medo de qualquer chama nesta terra. Afinal, ele ainda tinha a fonte do antigo benefício, a Dragon Soul. Quanto ao aspecto da escuridão, não foi um problema, pois a escuridão caiu sob a energia de destruição. Foi precisamente porque veio de sua própria afiliação dracônica que ele ganhou essa resistência. Foram os efeitos do cenário que fizeram Draco se sentir triste e feliz. Os mais 1000 MP foram alterados para mais 1000 STA, o que foi muito mais útil para ele. Não se deve esquecer que ele quase não usava feitiços ou algo parecido, então não fazia sentido para ele ter esse benefício. No entanto, sua habilidade passiva e ativa foi nerfada. Não, eles foram convertidos. Eles mudaram de habilidades estáticas sem nenhuma condição clara para uma atualização, já que a armadura Dragorugil nunca especificou como poderia ser atualizada, para habilidades de crescimento que aumentavam em poder a cada classificação. Seguindo essa tendência, Draco estimou que deveria recuperar seu posto supremo no posto 4, evoluí-lo para o posto Deus no posto 5 e no posto 6. Ele não tinha ideia do que seria. Ele deveria evoluir para se tornar algo acima de um dragão de nível Deus, o que deveria ser impossível, mas Draco não iria fingir que entendia 100% da tradição de Bondless. Se não fosse a missão de Flora e Fauna, Draco não teria conhecimento do conhecimento secreto que adquiriu,
como últimas suntias verdadeiras classificações do estado do ser. Se não fosse por Vadoma, ele nem saberia sobre os deuses origem e os deuses verdadeiros até muito mais tarde no futuro. Se não fosse pelo rei elfo, ele não saberia como os itens divinos existiam neste reino, mesmo que os deuses tivessem recuado para o céu. Então, algo acima dos dragões de nível Deus pode ter existido, e Draco sentiu que lhe foi dado um caminho para isso. Ele nem precisou fazer trabalho extra, ele só precisava subir de rank naturalmente. O mesmo aconteceu com o rugido do dragão negro. O absurdo dano de 30x, onde x era o dano total de ataque, foi reduzido para 5x. Supondo que o multiplicador aumentasse em 5, ele recuperaria seu poder original no rank 6. No rank 7, ficaria mais forte. Não só isso, mas seu alcance e tempo de recarga foram aumentados. Tornar-se uma habilidade ainda mais versátil em batalha. No geral, esse patch de reequilíbrio era lógico. Algumas coisas foram tiradas e outras foram dadas. Algumas coisas foram alteradas de algo inútil para algo útil, enquanto outras de algo útil para algo não tão útil. Draco e Rivetingnight trocaram um olhar antes de encolherem os ombros. Em última análise, isso não importava de qualquer maneira, porque nesta linha do tempo, graças ao seu conhecimento e sua base atual, eles poderiam adquirir itens épicos e lendários se tentassem realmente e ultrapassassem a marca. Quanto aos itens divinos, era necessária a providência. Draco tinha algumas dicas para conseguir alguns, mas sabia que estava fraco demais para adquiri-los ainda. Exemplos foram a Torre da Babilônia, o Tesouro de Deus do Refinamento e a Câmara das Profundezas. Draco verificou suas habilidades que seriam afetadas por essas mudanças, como a habilidade Conversão de Éter. Conversão de Éter, habilidade passiva efeito. Você é capaz de converter energia mundana em energia etérica a uma taxa de 1 cristal por quarto de hora. Os cristais variam em qualidade e estão sempre acima da classificação baixa. Porém, nada mudou, afinal, a habilidade foi aumentada em 500% pela habilidade passiva da Dragon Soul. Isso significava que, para o propósito da habilidade, Draco ainda era um dragão negro de classificação suprema. No entanto, por que isso nunca funcionou antes? Draco perguntou com uma expressão confusa. Resposta do autor: porque sou esquecido, e sem meus adoráveis leitores e meu editor diabolicamente malvado, eu nunca teria descoberto. Venha e prostre-se aqui ao seu criador por lhe dar essas bênçãos. Draco balançou a cabeça e foi embora. Agora estou até ouvindo a voz de um idiota na minha cabeça. Resposta do autor: Draco decidiu deixar a floresta fugaz com os membros restantes da Umbra, bem como Gentleflower e Noble Soul. Infelizmente, Yui e toda Merê morreram, mas não houve nada que ele pudesse fazer para salvá-los desta vez. O grupo retornou ao portal centro da cidade do Carioca. Fazia pouco mais de uma hora ou um pouco mais, mas parecia que dias haviam se passado. Nesta guerra de guildas, muitas coisas aconteceram uma após a outra, todas intensas. Agora, ele passaria para a segunda fase de sua lista de verificação atual, que era reabrir o recrutamento para Umbra e engolir 10.000 jogadores, bem como 2.500 artesãos. É claro que os termos do recrutamento não seriam alterados. Atualmente, eles já eram quase impossíveis de serem concluídos. Se eles dificultassem ainda mais, a Umbra poderia ter uma taxa de falha de 99,9%. Isso seria extremamente contra-intuitivo, então Draco naturalmente escolheu manter tudo como está. Gentleflower e Noble Soul se voltaram para Draco com olhares mesclados de respeito e motivação. Eles respeitavam o talento e o acúmulo de Draco, mas queimavam de motivação para alcançá-lo e também superá-lo. Draco não ficou surpreso com a perspectiva deles. Afinal, esses dois conseguiram se tornar jogadores de nível divino como ele. Se eles não tivessem pelo menos tanto entusiasmo, nunca teriam alcançado esse nível. Senhor Draco, obrigado por nos guiar nesse evento extenuante. Não precisarei enviar nenhuma conta para a Umbra por sua ajuda, mas saiba que Kamizu sempre será um aliado da Umbra. Gentleflower curvou-se nobremente e sorriu para Draco. Seus maneirismos e fala sempre faziam com que nos sentíssemos confortáveis e limpos. A Umbra sempre será uma aliada de Kamizu também. Rivetingnight respondeu levemente. A alma nobre cerrou os punhos. Nós, profanadores, também estamos agradecidos, mas nem sempre precisaremos da sua ajuda. Um dia,
Iremos subir acima da Umbra e então carregaremos você através de eventos catastróficos. O nobre objetivo da Noble Soul ressoou em todos, e se houvesse uma música heróica ao fundo com uma bandeira balançando ao vento, teria sido perfeito. Por assim dizer, todos olharam para ele de forma estranha, enquanto Draco simplesmente riu. Aguardo ansiosamente por esse dia. Os dois Guildmasters então partiram para lidar com as consequências do evento, deixando o Evil Duo, Sublime Notion, Rina, Fighter Cleric e Dreary Traveler para trás. Eles viajaram pela cidade vazia de Karil, já que os jogadores ainda não haviam reaparecido, e entraram no Rank 7 Guild Hall. Dreary Traveler falou com uma voz rouca. Vou me despedir. Tenho um item para capacitar. Ele nem esperou pela confirmação e simplesmente saiu. Draco e Rivetingnit não se incomodaram, pois sabiam sobre Dreary Traveler de suas vidas passadas, mas os outros não puderam deixar de sentir que ele estava um pouco. Draco virou-se para o resto e disse: siga-me até meu quarto. Temos alguns assuntos para discutir lá. Eles assentiram e foram para a super mini sala do mundo pequeno no topo do Guild Hall. Uma vez lá, eles se sentaram em um sofá em frente ao duo maligno e esperaram pacientemente que Draco começasse a falar novamente. Draco enfrentou Rina primeiro. Agora que você tem um item de crescimento lendário épico, é hora de entrar em isolamento e atualizá-los. Enviarei a você uma lista de áreas que oferecem os itens e a experiência mais lucrativos do continente. Nos próximos meses, você viajará pelo continente. A cada 3 dias, você entrará em uma zona de campo aleatória e usará a supernova para abater o máximo de monstros possível. Nos dias em que a habilidade estiver em espera, você entrará masmorras e tente os modos de sobrevivência. Draco enviou a Rina uma grande lista de coordenadas das quais ele naturalmente se lembrava perfeitamente graças à sua memória fotográfica relativa às suas memórias futuras. Ela os recebeu e agarrou seu cajado com força. Ela havia recebido tantos favores de Draco, a ponto de se sentir sobrecarregada por eles. A velha Rina teria rido e chamado ele de molenga, mas sua maneira de pensar havia mudado muito. Dinheiro dos homens? Quem precisava disso quando ela poderia ganhar milhões leiloando todo o ouro que adquirira até então? Como tal, ela se tornou totalmente independente e não teve que seguir o caminho que sua mãe seguiu. Agora que ela conseguiu isso, ela notou Draco de uma forma não tão boa. Ele havia mudado de seu lindo chefe, que era um mestre de controle, para o objeto de seu desejo extremo. Quanto mais ele lhe dava presentes e atenção, mais ela sentia seu autocontrole diminuindo. Rina se levantou e fez uma reverência, depois saiu correndo da super mini sala do mundo pequeno. Draco não estava prestando atenção a essas coisas, mas Rivetingnit estava. Ela notou a leve umidade onde Rina estava sentada, optando por usar seu controle ativo para examinar o corpo de Rina. O que Rivetingnit encontrou fez seus olhos brilharem sob o capuz e ela sorriu levemente. Draco virou-se para Fighter Cleric. Aqui estão nossos baús. Por favor, abra-os para nós. Fighter Cleric assentiu e pegou os 6 baús épicos. Ele então optou por abri-los todos de uma só vez. Como era normal com itens épicos, todos os 6 baús brilharam exuberadamente antes de diminuir. 6 itens pairavam no ar, brilhando com esplendor e majestade sem fim. Reinhold, escudo classificação, épico durabilidade, 500.000 passivo 1, dispersão. Ataques que atingem esse escudo têm 30% do dano recebido disperso no ar. Ativo 1. Lançamento de escudo. Arremesso tem como um bumerangue, causando 130% de dano contundente e atordoando o alvo por 5 segundos. O escudo retornará para o braço do usuário. Tempo de espera, 10 minutos. Contrato Manticore. Consumível classificação. Épico. 50% de eficácia. Refeito. Permite ganhar uma montaria Manticore com capacidades ofensivas. Fim do mundo. Arma de guerra classificação. Épico durabilidade. 500.000 passivo 1. Munição ilimitada. A energia mundial é usada como combustível para cada rodada. O tempo de carregamento é de 3 segundos por disparo. Ativo 1. Aniquilação. Demolir tudo em um raio de 160 km. Tempo de espera, 1 dia. Véu da eternidade. Item ornamental classificação, épico durabilidade, 500.000 passivo 1, beleza eterna. Enquanto usado, este véu mantém a beleza de quem usa enquanto ele viver. Ativo 1, juventude eterna.
Retornar à forma jovem ao máximo enquanto viver. Uso único. Nota: o item será destruído após o uso. Inteligência. Habilidade comercial épica efeito. Aprenda como criar uma rede de inteligência perfeita que nunca pode ser detectada e cobre o mundo inteiro. Meteoro. Habilidade ativa. Somente Terramancer. Classificação. Épico efeito. Invoca uma chuva de meteoros em uma zona de área, que causa 300% do dano terrestre. Nota: é necessário Max-Eat Mastery. Duração: 30 segundos. Tempo de espera: 7 dias. Os itens foram muito bons no geral. Reinhold seria perfeito para um tanque usar, especialmente alguém como Uno. Draco entregou um escudo para Sublime Notion para ser dado a ele. O contrato Manticore seria útil para a noite Riveting, então Alu aceitou. Draco tinha Kyong que, embora ele não tivesse visto Leon normalmente preguiçoso desde que a partida foi interrompida pelo início do evento Abyss. Além disso, com a capa do Arauto concedendo-lhe a habilidade de piscar, ele não precisava de uma montaria de qualquer maneira. Foi a arma do fim da Guerra Mundial que empolgou a dupla. Tinha o formato de uma versão em miniatura de um canhão normal, mas Draco soube instantaneamente que era um feito de engenharia mágica. Isso o deixou ainda mais animado com a aquisição daquela Tradeskill. Ele mal podia esperar para começar a usá-lo e descobrir suas maravilhas, mas isso ficaria para depois. O véu da eternidade, eles não precisavam. Os jogadores manteriam sua aparência jovem no mundo do jogo e Kari era uma dragonesa que viveria mais que Draco, mesmo considerando o tempo da Terra. Roma recebeu um espírito imortal, então ela nunca envelheceria também. Zayn era uma súcubo e naturalmente nunca perderia sua aparência jovem. Caso contrário, as súcubos não morreriam de fome quando ficassem mais velhas. Riveting Nietzsche literalmente não precisava disso, pois ela era a humana mais bonita do mundo e tinha a herança da donzela celestial ao seu lado. Draco deixou de lado como um item para ser vendido em seu leilão. No entanto, ele talvez tentasse trocá-lo com alguém que tivesse grande interesse neste item. Talvez Draco tentasse ver se conseguia alguns benefícios de Genevieve, a última arquisacerdotisa de Afrodite. Madame Carrier também foi uma boa escolha. Mesmo que ambos tenham recusado, foi um ótimo item para ser vendido durante o leilão. Provavelmente, mais do que algumas mulheres NPC matariam por este item. Deveria atraí-lo bastante. A habilidade comercial de inteligência foi imediatamente aprendida por Riveting Nietzsche. Não havia ninguém mais adequado para o Tradeskill do que ela. Isso não só beneficiaria a Umbra, mas também a beneficiaria em geral como agente de inteligência. Quanto à habilidade Meteoro, Draco colocou isso de lado. Ele não tinha nenhum pingo de domínio da Terra, então ser ótimo significava merda aqui. Ele teria que aprender outro dia, mas isso não importava de qualquer maneira. Ele tinha tantas habilidades e técnicas de Aoi que uma menos fazia pouca diferença. Draco acenou com a cabeça para Fitter Cleric. Excelente trabalho, como sempre. Pegue 300 ups da conta da guilda quando quiser. Fitter Cleric já havia se acostumado há muito tempo a ser bem pago para fazer o que considerava ser sua obrigação, então apenas agradeceu a Draco e saiu da super mini sala do mundo pequeno. Draco enfrentou Sublime Notion, que ainda estava brincando com o tomo da cura. Ela ainda não conseguia entender como um item de cura como esse ousava existir neste mundo. Sublime, reabriremos o recrutamento. Nossos números-alvo desta vez são 10.000 classes de combate e 2.500 classes de habilidade comercial no geral. Sublime ponderou e falou honestamente. Com base nas inscrições anteriores, com o aumento do número de jogadores ingressando e ao mesmo tempo assumindo que continuamos a ter uma taxa de aprovação de 5%, que diminui ainda mais após testar sua lealdade. Devemos ter ambos os números preenchidos dentro de 3 meses. Draco ficou surpreso com isso. Contanto, Sublime Notion sorriu amargamente. Ei, você sabe o quão difícil é o nosso teste. Duvido que eu consiga passar facilmente. Graças a Deus pelo nepotismo, ei. Riveting Nietzsche riu e repreendeu Sublime. Que nepotismo? Você está aqui porque literalmente não há mais ninguém que possa preencher o seu papel. Existe apenas uma noção sublime neste mundo. Draco concordou. Isso mesmo. Além de você, eu nunca me sentiria confortável com mais ninguém. Sublime Notion ficou muito comovido com suas palavras, mas essa Loli era uma encrenqueira genuína. Como ela poderia demonstrar sentimentalismo tão facilmente? Ei,
Palavras bonitas suas não vão me fazer esquecer que você adora estar vinculada, Eva. Sublime Notion gargalhou enquanto cutucava a única fraqueza de Rivetingnight. Você. Rivetingnight quase atacou Sublime Notion, mas Draco a segurou suavemente. É. Sublime Notion sorriu maliciosamente e exibiu uma presa fofa. Essa expressão de vitória fez com que Rivetingnight quase desmaiasse de raiva. Draco voltou ao assunto. Deixo a gestão da guilda durante esta fase de recrutamento para você, Sublime Notion. Como vai demorar mais do que esperava, aproveitarei esta oportunidade para fazer algo que adiei por muito tempo, que é a elaboração. Sublime Notion assentiu com solenidade. Você pode deixar tudo comigo. Vou me certificar de que haja cordas suficientes para a senhora de meia calça ao seu lado quando você voltar. Matar. Rivetingnight gritou enquanto atacava Sublime Notion. No entanto, Draco rapidamente enviou Sublime Notion para fora da super mini sala do mundo pequeno. Então acalmou Rivetingnight depois de um pouco da tentação sedutora que Lucifer sempre realizava em Amaterasu. Vamos para o castelo. Aquela residência continua consumindo nosso dinheiro sem fornecer nada substancial em troca até agora. Então, vamos ver exatamente o que esse aproveitador pode fazer por mim. A sugestão de Draco foi aprovada pela Rivetingnight. Ela também queria verificar os recursos ocultos da residência nobre de rank 7 na íntegra. Certamente, deveria haver algo especial nisso para justificar o custo. Guild Wars capítulo 182, loja de Churo. Draco e Rivetingnight pegaram uma carruagem do salão da guilda até o castelo. Enquanto caminhavam pela rua, o duo maligno conversava levemente sobre como lidar com os poderes ocultos de rank 7 que ousavam apoiar Myriad Cards e Lorebinders. O problema era que esse reequilíbrio havia tirado o triunfo de Draco, que era Ômega. Mesmo se ele fosse morto, Draco sabia que Ômega poderia pelo menos destruir qualquer NPC de rank 7, o que inspiraria medo nos outros. Porém, o antigo Ômega era muito inútil, no sentido de que tinha tantas limitações. Isso não apenas anularia as quedas e o deixaria nu para a morte, mas também abriria buracos na estrutura da realidade e causaria catástrofes. O sistema trouxe Ômega ao seu nível, então ele poderia matar 100% qualquer coisa dentro de seu rank enquanto ainda ganhava itens para esta ação. Como tal, Draco só poderia seguir seu método original, que era confiar na heráldica de Richmond até adquirir outro item divino. Fragarash e Dragonlance eram atualizáveis, mas 1000 níveis para aumentá-los seriam. Logo chegaram ao castelo e a carruagem os deixou no portão. Não que não pudesse acolhê-los, mas sim que já havia uma festa de boas-vindas aguardando a dupla. Um grupo de cavaleiros a cavalo desceu e ficou de joelhos. Saudamos Nosso Senhor. Draco acenou para eles e montou no cavalo que havia domesticado na outra vez que veio. Era um corcel preto puro e bonito que parecia malévolo principalmente por causa de sua afiliação sombria. Outro cavalo branco puro e muito mais gracioso foi trazido ao lado deste. Se alguém adicionasse um chifre em espiral à sua testa, pareceria um unicórnio. Draco montou no cavalo preto enquanto Rivetingnight montou no cavalo branco. Os cavaleiros os escoltaram desde o portão do castelo até a entrada principal, onde uma fileira de criadas os esperava, todas alinhadas. Saudamos Nosso Senhor. Draco sorriu para as criadas, desmontando dos cavalos ao entrar no castelo, junto com Rivetingnight. Os dois cavalos foram levados embora e se moveram silenciosamente sem barulho, mas... como isso foi possível? Este cavalo negro era conhecido por ser indisciplinado e muito selvagem quando Draco não estava por perto. Porque foi extremamente dócil hoje. Enquanto os cavalariços estavam confusos, o rosto lânguido do cavalo negro não demonstrava nada além de calma e genialidade. Mesmo quando foi levado ao estábulo, não mordeu nem mordeu ninguém. No momento em que o cavalariço saiu e não havia mais ninguém por perto, o cavalo negro caiu no chão suando, medo e ansiedade. Sua língua se estendia enquanto ele ofegava, como se tivesse corrido por dias a fio, e seus olhos estavam arregalados, como se tivesse olhado para as coisas mais horríveis deste planeta. Merda, como ele se tornou ainda mais monstro em tão pouco tempo. O cavalo negro jurou se vingar de Draco na próxima vez que eles se encontrassem, depois que ele o suprimiu com controle. Como ousa o sujeito suprimi-lo? Pior ainda, ele o montou em público. Assim, o cavalo negro foi até a cachoeira nos fundos e praticou Zen. Ele treinou durante 3 semanas desde a última vez que viu Draco,
passando pela típica montagem de treinamento que todo protagonista experimentou antes de derrotar o último chefe. No entanto, tudo isso foi uma merda quando colocou os olhos em Draco. O sujeito praticamente suprimiu tudo com sua aura e a grande quantidade de itens poderosos em sua pessoa. Sem mencionar que, como um cavalo negro, ele não poderia ousar levantar a cabeça contra Draco, que tinha sangue demoníaco e demoníaco. Ele era o tipo de pessoa que o maior membro de sua raça sacrificaria voluntariamente, sozinho, sua própria família por uma chance de servir. No entanto, este cavalo negro não podia aceitar isso. Por quê? Foi por um motivo bastante comum e simples, na verdade. Ele tinha visto Draco antes de ele ter essa aura, então a primeira impressão que ele teve dele entrou em conflito com a impressão atual. Devido à enorme lacuna nas impressões, recusou-se a acreditar na impressão atual e teimosamente manteve a primeira impressão. Isso era uma coisa bastante normal na sociedade. Era o mesmo tipo de cenário em relação ao garoto burro do ensino médio que foi reprovado nos testes básicos e de repente chega à festa de reencontro em uma Ferrari, com 2 bebês em cada braço. Tal coisa definitivamente surpreenderia qualquer um que conhecesse o antigo ele. Eles se recusariam a acreditar que era o ele atual e apenas colocariam a imagem do antigo ele no atual. Como tal, parecia que Draco havia usado alguns truques. HMPH, tentando posar para esse Orcidade. Bem, a ideia foi boa, mas a execução foi péssima. Como tal, este Orcidade terá que lhe ensinar uma lição, e havia uma razão pela qual ele, entre todos os membros de sua nobre raça, havia sido capturado por humanos para Draco. Ficou claro que faltava esse cavalo negro no departamento de Ki. Draco nem foi para o quarto, não. Ele caminhou rapidamente até a loja do comerciante itinerante, Shuro. Da última vez que visitou o castelo, antes de ir para a Flora and Fauna Quest, Shuro disse a Draco que seu estoque ainda não havia chegado. Devido aos vários eventos que aconteceram desde então, ele não teve tempo de ver exatamente o que bobagem Shuro estava escondendo. Agora, ele estava ansioso para ver o que o sujeito tinha em estoque e o que o qualificava para ocupar um castelo de rank 7 e ousasse dizer ao proprietário para esperar pacientemente. Draco e Rivetingnicht chegaram à loja de Shuro e viram o sujeito parado ali sem nenhuma preocupação no mundo. Sua loja estava localizada em um dos corredores do castelo rank 7, com estilo semelhante a um quiosque de beira de estrada. Shuro era um homem asiático bem constituído que usava um longo manto preto. Ele também tinha um chapéu de samurai japonês e uma máscara preta que cobria todas as partes do rosto, exceto os olhos vermelhos claros. Draco sorriu levemente e se aproximou do sujeito. Presumo que seu estoque esteja cheio desta vez? Shuro parecia não se incomodar com a agressividade sutil de Draco. Eu diria que já faz um bom tempo. Na verdade, esperei tanto tempo pelo meu senhor que fiquei preocupado. Sua voz era grossa e muito viril, dando a impressão de que ele era um lutador capaz. Pela sua aparência e comportamento, Draco começou a suspeitar que Shuro não dependia de rotas comerciais para seu estoque, mas o adquiria diretamente. Oh, então me mostre seu estoque. Draco respondeu com um brilho nos olhos. Shuro pareceu sorrir sob a máscara e gesticulou para a área atrás dele. Os melhores itens disponíveis pelos melhores preços com uma linha que lembra um NPC vendedor daqueles jogos antigos para PC. Uma tela apareceu diante de Draco com uma lista de 10 itens, sua descrição e seus preços. Quando Draco viu o que eram, seu coração parou e sua mente ficou em branco. Este vendedor foi provavelmente o primeiro em seu ramo que não exagerou. Poção de atualização do estado de ser, consumível classificação, lendário, 100% de eficácia. Refeito, atualize permanentemente o estado de ser racial de alguém para um nível superior. Preço, 60.000 platina heráldica de Deus. Consumível classificação, lendário, 100% de eficácia. Refeito, torne-se o arauto de um Deus verdadeiro aleatório neste plano. Preço, 170.000 platina contrato Poenix. Consumível classificação, lendário, 100% de eficácia. Refeito, permite ganhar uma montaria Fênix com excelentes capacidades de ataque, defesa e suporte. Preço, 210.000 platina privação. Habilidade comercial lendária efeito. Aprenda a navegar em mares infestados de monstros e a construir navios que possam sobreviver em águas profundas. Preço, 80.000 platina Scrivener.
Habilidade comercial lendária efeito. Aprenda como transformar técnicas aprendidas e teóricas em livros de habilidades por meio de escrita. Preço: 500.000 platina. Rei Mercador. Pergaminho de missão lendária efeito. Fornece a missão de mudança de classe. Rei Mercador. Preço: 30.000 platina. Senescal. Pergaminho de missão lendário efeito. Fornece a missão de mudança de classe. Senescal. Preço: 30.000 platina. Grande Comandante. Pergaminho de missão lendária efeito. Fornece a missão de mudança de classe. Grande Comandante. Preço: 30.000 platina. Lintfire. Item de fusão. Classificação: lendário efeitos. Passiva 1. Purificação. Limpe todas as trevas e o mal do mundo. Cada habilidade, feitiço ou técnica baseada em luz ou fogo causará 1000% a mais de dano a seres malignos. Passivo 2. Poder da luz. Habilidades, feitiços ou técnicas baseadas em luz e fogo causam 500% mais dano. Ativo 1. Inferno. Purgue o mundo de toda sujeira. Envia uma onda de choque de calor e luz que causa 800% de dano de luz e 800% de dano de fogo em uma zona de área. Tempo de espera: 7 dias. Descrição: esta é uma chama que nasceu devido à presença da luz, uma lendária chama mística nascida dos raios de luz do mundo. Classificada em terceiro lugar entre as 10 grandes chamas místicas. Preço: 300.000 platina por Efire. Item de fusão. Classificação: lendário efeitos. Passivo 1. Mente limpa. Todos os efeitos de status relacionados à mente e alma são resistidos incondicionalmente. Passivo 2. Corpo limpo. Todos os efeitos de estatísticas relacionados ao corpo são resistidos incondicionalmente. Ativo 1. Artifire. Expulsa toda a negatividade do coração e do corpo do alvo, proporcionando perfeita estabilidade mental e física. Tempo de espera: 1 dia. Descrição: esta é uma chama que nasceu devido à presença da pureza, uma lendária chama mística nascida do poder da alma. Classificado em segundo lugar entre as 10 grandes chamas místicas. Preço: 350.000 platina. Draco teve que respirar bastante para se acalmar. Quando Rivetingnit verificou a lista, sua reação não foi melhor. Afinal, o que Shuro estava oferecendo faria com que o pavilhão dos maníacos de guerra o caçasse. "Se como?" Draco perguntou fracamente. Shuro não pareceu surpreso nem incomodado com o choque. "Eu tenho meus caminhos." Sua resposta enigmática fez Draco se acalmar. Rivetingnit também refreou sua excitação. Eles finalmente entenderam que sua ignorância sobre o ponto mais alto do Bondless era grande demais. Eles haviam chegado muito longe em suas vidas anteriores, mas estagnaram em muitas áreas. Como tiveram a chance de recomeçar com todo o seu conhecimento, eles tomaram atalhos e construíram uma base que era robusta demais para seu posto. Agora, eles estavam encontrando pedaços de conhecimento e mecânica de jogo que eram absolutamente novos e alucinantes para eles. Anteriormente, eles acreditavam arrogantemente que tinham visto tudo, mas estava claro que ainda não tinham arranhado a verdadeira superfície dos maiores segredos de Bondless. Foi por isso que, apesar de reencarnar e descobrir as linhagens, o Evildo ainda priorizou Bondless. Havia tanto para fazer e adquirir neste segundo mundo que havia muito pouco tempo a perder com a realidade ou com o primeiro mundo. "Eu quero tudo isso." Draco disse isso levemente, mas continha uma certa finalidade que era inquebrável. "O senhor pode ficar com meus produtos, se tiver a moeda." Shuro respondeu em um tom igualmente leve. Os olhos de Draco se estreitaram enquanto ele olhava para o calmo Shuro, que parecia não se incomodar com seu escrutínio. A aura de Rivetingnit começou a se espalhar e esfriar a área, o que fez as empregadas próximas congelarem de medo. "Eu disse, quero tudo." Draco repetiu com um tom sombrio. Ao contrário dos outros NPCs, Shuro não reagiu à sua aura. O vendedor apenas assentiu e falou uniformemente. "Isso equivaleria a 1.790.000 platina." Houve um curto período de silêncio tenso antes que a aura de Rivetingnit desaparecesse e Draco abrisse um sorriso amigável. "Não tenho o suficiente para tudo comigo, então gostaria de perguntar quanto tempo vai durar o seu estoque." Shuro bateu levemente no balcão, ponderando um pouco. "Atualmente, tenho apenas um cliente, que é você. Até que tudo esteja resolvido, não haverá nenhum novo estoque." Draco balançou a cabeça. Embora ele entendesse a lógica das palavras de Shuro, ele entendeu um pouco sobre essa mecânica do comerciante Roamin pelo pouco que interagiu com Shuro,
bem como que ele poderia raciocinar como jogador. Comerciantes exclusivos em todos os jogos de RPG sempre tinham os melhores produtos pelos melhores preços, mas só permaneciam por lá por períodos muito curtos de tempo. Pode levar uma semana ou até mesmo um dia. Nota do autor: um exemplo é Baruch Teir do Warframe. Como tal, Draco reformulou sua pergunta. Quanto tempo até você sair para adquirir alguns bens novos? Shuro sorriu levemente. Eu saio a cada 3 meses após o primeiro dia em que sou visitado pelo meu patrono. Daqui a 90 dias. Draco respirou fundo e relaxou. Isso aconteceria cerca de 7 dias após o leilão na loja Rank 7. Se ele trabalhasse duro o suficiente, poderia adquirir dinheiro suficiente no leilão para comprar as coisas de Shuro. Por assim dizer, ele teria que esperar por uma quantidade equivalente de tempo e congelar as operações da Umbra para que os lucros da loja Rank 7 chegassem a uma quantia que lhe permitisse tirar tudo das mãos de Shuro. Isso seria extremamente tolo e um desperdício. A Umbra agora estava com poucos fundos devido à necessidade de desenvolver a emergente Vitacity Stat. Draco havia roubado os poderes ocultos, mas eles pagaram principalmente com recursos, não com dinheiro. Os recursos podem trazer dinheiro, mas o dinheiro nem sempre pode trazer recursos no mundo de Boundless. Alguém que tinha visto o futuro como Draco sabia disso muito bem. Atualmente, ele tinha cerca de 100 mil platina em fundos pessoais e Umbra tinha cerca de 350 mil platina em reserva. Se ele drenasse ambas as contas para comprar alguns itens, ele poderia conseguir algumas coisas, mas... Draco respirou fundo. Certifique-se de que você estará aqui daqui a 84 dias. Mesmo que precise cagar, espere até ver meu rosto. Entendido? Shuro sorriu e curvou-se levemente. Como meu senhor quiser. Com passos trêmulos, Draco se afastou resolutamente sem comprar nada. Ele esperaria até ter o suficiente para fazer isso de uma só vez, e então poderia aproveitar a glória de suas recompensas. Riveting apertou seu ombro com preocupação. Ela entendia que Draco era louco por saques, principalmente por causa de como ele havia subido de um alimentador de fundo em sua vida passada por um longo tempo. Ela também estava animada com o bom saque, mas apenas porque estava em êxtase ao vê-lo adquirido por Draco. Quando ela recebeu o olho do céu e o anel abissal, ela não se comoveu, apesar de seu valor. O anel abissal a deixou mais feliz por causa do simbolismo que representava do que pelas estatísticas reais. Quando Draco recebeu o baú divino, ela estremeceu loucamente de excitação. Draco foi confortado pela presença de Riveting. Não se preocupe. Mesmo que haja um baú divino que me seja negado, nunca ficarei despojado enquanto você estiver aqui. Riveting ficou tão emocionada que se deitou em Draco enquanto eles caminhavam e falou com um tom ligeiramente suave e gentil. Eu sei. Ah? Que tipo de romance trash foi esse? Não, espere. Quem exatamente ficaria comovido com uma linha tão frágil? Riveting, quão baixos eram seus padrões de que isso faria uma mulher feroz e insana se tornar uma colegial apaixonada? Suspirar. A dupla maligna chegou à porta do quarto de Draco, onde viu a empregada-chefe parada do lado de fora com uma expressão preocupada no rosto. Quando ela viu o duo maligno se aproximando dela, ela pulou de surpresa e preocupação. Meu senhor e minha senhora, saudações. Draco franziu a testa quando a viu assim e Riveting expressou seu descontentamento. O que você está tão preocupado? A empregada doméstica parecia desconcertada com a pergunta, mas não ousou mentir. Há um convidado estranho que veio visitar o castelo há alguns dias e está escondido no pátio desde então. Draco e Riveting trocaram um olhar. O que esse convidado tem feito e quem é ele? A empregada doméstica ficou ainda mais envergonhada. Ele tem examinado todas as criadas do palácio em nome de meu senhor. Quanto à sua identidade, ele afirma ser uma pessoa a quem meu senhor é muito grato e trata como seu pai. Ele também afirma que sua tarefa atual é um teste necessário para alimentar o progresso da humanidade. A testa de Draco enrugou-se e linhas pretas apareceram em suas têmporas. Não diga mais nada, só há uma pessoa que poderia agir assim. Você pode ir embora. A empregada doméstica parecia ter mais a dizer, mas apenas se curvou e se afastou rapidamente. Draco caminhou em direção ao pátio com Riveting a reboque. Lá, a dupla maligna foi presenteada com a visão de um velho com vestes de mago e um chapéu pontudo tomando banho de sol sem nenhuma preocupação no mundo.
O sujeito usava óculos escuros e um espelho para refletir a luz do sol em seu rosto. Sua longa barba grisalha balançava com a brisa suave. A visão de Richmond descansando em seu castelo fez Draco querer dar um tapa na cabeça do sujeito. Como ousa esse velhote vir e ficar vagando em sua propriedade depois de não ter comparecido durante as negociações com os poderes ocultos? Antes que Draco pudesse avançar para atacar Richmond, o sujeito riu alto e jogou fora o espelho e os óculos escuros com certo talento. Ele se levantou da cadeira e se espreguiçou enquanto suspirava de prazer. Depois de realizar alguns polichinelos e torções de quadril, Richmond apontou para Draco com um brilho nos olhos. Rapaz, que tipo de arauto você é? Em vez de cumprir suas tarefas espalhando meu nome pelo mundo, você está construindo castelos e lojas para aumentar sua própria fama. Você não tem dignidade? Draco sentiu sua visão escurecer de raiva. Como poderia aquele sujeito distorcer os fatos e usar uma lógica tão obscura para tentar reivindicar vantagem? A primeira coisa que ele disse não deveria ser um pedido de desculpas. Mas como Draco poderia ter esquecido quem era Richmond no pouco tempo que estiveram fora? Richmond era tão ruim quanto Kyong-ki. Não, ele era pior. Dignidade? Richmond não conseguiu entender a palavra. O sujeito saiu do ventre da mãe com a pele mais grossa que as paredes de um bunker. Draco se acalmou e falou devagar. Tenho tentado construir uma base para mim mesmo. Ao fazer um nome para mim mesmo, também estou divulgando o nome do meu mestre, não é verdade? Richmond sorriu e baixou o dedo apontado. Isso é verdade. É por isso que decidi recompensá-lo. O sujeito sorriu enigmaticamente. Decidi preparar você como um deus mago em potencial. Guild Wars capítulo 183. Espada e feitiçaria. Os olhos de Draco se estreitaram. Faça de mim um deus mago. Velho peido, por que eu deveria concordar? Como algo assim poderia existir? Richmond simplesmente cruzou os braços e permaneceu sorrindo daquela maneira irritante, como se lamentasse a infinita ignorância de Draco. Você pode não querer, simplesmente porque não tem consciência do que implica ser um deus mago. O que existe e o que não existe cabe apenas a cada pessoa decidir. Não emergir de uma vaca. Draco zombou. Velho anormal, não há necessidade de posar diante de mim. Você veio até aqui, então que tal falar inglês e dizer o que quiser corretamente? Richmond suspirou, como se estivesse triste com a juventude impaciente de Draco. Agora foi a noite da arrebitagem quem teve que impedir Draco de cortar Richmond em pedaços. Até que ponto você entende a classificação de poder deste mundo? Richmond de repente abandonou as piadas e ficou sério, o que mudou instantaneamente a aura ao seu redor. Até mesmo Draco e Rivetingnight se esqueceram de sua falta de vergonha e foram lembrados de que ele era um dos principais poderes ocultos de Bondless. Existem aventureiros, lords, reis, imperadores, semideuses, godlings e deuses, Draco respondeu calmamente. Richmond assentiu e depois balançou a cabeça. Isso é certo, mas ao mesmo tempo errado. É verdade que, em termos de capacidade combativa, essas classificações denotam o progresso de alguém. Os olhos do velho mago brilharam quando ele chegou aqui. No entanto, existem muitos campos neste mundo e as fileiras de combate não denotam todos eles. Por exemplo, você mesmo ocupa outro campo como um membro competente do Tradeskill, então você sabe que eles têm suas próprias fileiras. Em outros campos, as classificações de combate que você conhece nem sequer exibem as classificações completas. Draco e Rivetingnight estavam confusos. Richmond iria dizer algo como existem postos mais altos a seguir. Se ele fizesse isso, não seria também. A razão pela qual digo isso é porque as classificações de combate são absolutas, mas não muito específicas, acrescentou Richmond. Agora a dupla maligna estava ainda mais confusa. Onde ele estava indo com isso? Vejo que você está perplexo. Talvez uma demonstração seja mais útil para transmitir meu ponto de vista. Bem, veja isto. Richmond sugeriu com um sorriso. Ele estendeu a mão e uma bola de fogo ganhou vida a centímetros de sua palma. O fogo ondulou com a brisa suave, parecendo inofensivo e, francamente, um pouco fofo. No entanto, Draco e Rivetingnight encararam a bola com olhares assustados, seus arrepios aumentando. Por quê? Houve 3 razões. A primeira era que se tratava de fogo orgânico, o que significa que era produto de um feitiço. No entanto, em vez de ser expulso,
O próprio Richmond conseguiu mantê-lo facilmente. Isso foi reconhecidamente impressionante, mas não seria suficiente para assustar tanto aqueles dois velhos monstros. A segunda foi que Richmond não usou mana para realizar este feitiço, mas pura energia mundana. Isso significava que ele tinha a capacidade de usar a energia mundial diretamente, sem conversão. Pelo que sabiam sobre ele, Richmond pelo menos nasceu humano, mas dada sua longa vida, não seria surpreendente se ele tivesse encontrado maneiras de elevar seu estado de ser para ajudá-lo a realizar essa façanha. O terceiro e mais importante, era um lançamento contínuo, o que significava que ele direcionava continuamente a energia mundana para alimentar o feitiço. Não, neste momento, não era mais um feitiço. Foi uma técnica. Foi isso que fez o Duo Maligno sentir consternação e medo. Draco adquiriu recentemente um feitiço de bola de fogo que seria cobiçado por muitos piromantes no mundo. No entanto, Richmond nem precisava mais de um livro de feitiços. Ele poderia usar a energia mundana como combustível direto, negando a necessidade de mana, e então gerar o elemento fogo por conta própria, sem a necessidade de encantamentos ou um livro de feitiços, e dispará-lo à vontade, o que significa que ele poderia enviar spam ao ataque infinitamente sem resfriamento, por conta própria. De repente ficou claro porque as outras potências do rank 7 respeitavam e temiam Richmond. O velho sem vergonha realmente merecia ser chamado de monstro. Esta é uma habilidade que um deus mago possui. Não estou me referindo a um mago que é um deus de rank 7, o que é francamente um título de arrogância, mas um verdadeiro deus mago. A resposta de Richmond de repente limpou a névoa na mente de Draco enquanto ele compreendia o que estava dizendo. Entre o estado de ser chamado Deus verdadeiro e o posto de combate que algum sujeito arrogante chamava de Deus de grau 7, existe uma grande lacuna que é intransponível. O primeiro é capaz de usar a energia divina à vontade e pode destruir continentes inteiros com facilidade. Este último é realmente poderoso, mas, em última análise, ainda é um mortal. E para os mortais, o poder que esses deuses de grau 7 podem exercer é uma reminiscência das deidades devido à sua visão de mundo limitada, daí o nome. O fogo na palma da mão de Richmond de repente aumentou de tamanho à medida que a energia mundial foi atraída para ele. O calor e a ferocidade da bola de fogo também aumentaram, passando de uma pequena esfera fofa a uma enorme supernova que poderia acabar com o mundo. No entanto, existe um lugar entre o Deus verdadeiro e o Deus de grau 7. Richmond lançou a enorme bola de fogo na atmosfera. Ele voou em velocidades abomináveis antes de explodir no céu e causar uma onda de choque que abalou todo o Distrito Nobre. E esse, meu jovem e impaciente arauto, é o Deus intitulado. Richmond cruzou os braços atrás das costas e sorriu levemente. Sua postura e disposição eram realmente dignas de um dos maiores sábios do mundo. O Deus Mago, Deus Guerreiro, Deus Assassina, Deus Ferreiro, Deus Alquimista e muitos outros. Somos os deuses titulados que são capazes de gerar fragmentos de energia divina e obter poderes que nenhum mortal pode reivindicar ter. A voz de Richmond ficou um pouco sombria neste momento. No entanto, estamos proibidos de deixar este reino como os outros deuses. No papel, como possuímos energia divina, é extremamente difícil. Então, ele sorriu gentilmente para Draco. Felizmente, depois de se tornar meu arauto, você realizou um grande feito. Como seu mestre, ganhei um passe do vazio, que permite incondicionalmente que uma pessoa entre no Nexus dos Mundos. A partir daí posso escolher quais outros reinos quero visitar. Draco interrompeu Richmond que. Então por que você não foi embora? Richmond apontou para Draco. Por causa de você. Draco apontou para si mesmo. Por minha causa. Richmond apontou para Draco com ainda mais força. Por causa de você. Como meu arauto, você me prestou um grande serviço. Mesmo recentemente, você me concedeu um coração de Ícaro através de suas façanhas para se tornar o primeiro grande mestre encantador desta era, o que pode aumentar muito meu poder sobre o fogo. Serei franco com você. Por um lado, optei por ficar porque se você consegue se sair tão bem nesta fase, provavelmente se sairá melhor à medida que crescer, me concedendo mais itens. Por outro lado, não posso simplesmente pegar isso e ir embora sem dar nada em troca. Usar meu nome para assustar os outros é bom e elegante, mas você é um aventureiro imortal. Com novos rostos e corpos, apesar do seu espírito imortal ter sido destruído. Então,
Pensei que ensinar você como utilizar a magia de um deus mago seria uma grande recompensa. Afinal, só ganhei meu poder atual no rank 7. Você aprenderá a fazer isso no rank 1, embora o seu naturalmente ser muito mais fraco. No entanto, nenhum mágico neste mundo seria páreo para você. Richmond terminou e uma tela apareceu diante de Draco. Espada e feitiçaria, missão lendária. Descrição: estude com o mágico Richmond por 60 dias e passe em todos os testes para adquirir o título fixo mágico de rank 1. Aceitar? Sem número. Draco ficou muito emocionado. Ele havia planejado passar os 90 dias aqui criando, praticando com uma variedade de armas e sendo treinado por Rivetingnight e sua tia de sua linhagem. Para Richmond, ele finalmente percebeu que ficar sentado neste reino não lhe faria nada além de fornecer um saco de pancadas para Nakil. Ele teve que ir para outro reino e acumular poder o mais rápido possível. No entanto, ele estava extremamente relutante. Draco poderia lhe trazer coisas maiores quanto mais forte ele se tornasse. Uma vez que ele partisse para o Reino do Vazio, a heráldica seria suspensa e uma vez que ele viajasse para outro reino, ela desapareceria, a menos que ele retornasse e o aceitasse como arauto mais uma vez. Como tal, Richmond decidiu ensinar suas técnicas a Draco e transformá-lo em um discípulo adequado. Dessa forma, Draco poderia ficar mais forte e mais rápido, e fazer coisas mais malucas, e poderia se esconder do mundo para que Nakil não pudesse encontrá-lo. Quando Draco alcançasse o rank 4 ou 5, ele deveria ter poder suficiente para resistir às entidades do rank 7. Naquela época, Richmond poderia sair e acumular poder rapidamente antes de retornar para enviar Nakil ao Reino das Sombras. Draco ponderou um pouco sobre essa busca e selecionou sim. Não havia nenhuma razão lógica para ele dizer não, além de ser um Edgelord. Ele não se importava com as motivações ocultas que Richmond tinha ou com qualquer lógica que ele usasse para justificar por que estava fazendo isso. Tudo o que Draco sabia era que teria que dar tudo de si por 60 dias e adquirir um título fraudulento. Como ele planejava se isolar por um tempo, o timing de Richmond foi extremamente perfeito. Quando Draco aceitou a missão, Richmond sorriu amplamente. Ele então assentiu e se aproximou de Draco, examinando da cabeça aos pés. Depois de fazer uma verificação tão estranha e superficial, ele colocou a mão na cabeça de Draco. Draco cruzou os braços e observou o velho impassível. Ele ficou surpreso, porém, quando sentiu algo parecido com uma brisa fresca passar por seu corpo como uma varredura. Richmond retirou a mão e assentiu. Você tem a linhagem de um demônio real, um arcanjo negro, um dragão negro e um Ultima Sunt. Essa é a formação mais formidável que já vi em todos os meus anos. Draco não ficou surpreso que Richmond pudesse ver sua linhagem. Afinal, ele desbloqueou a compatibilidade da linhagem, o que significava que o sistema reconheceu e quantificou sua linhagem. Esqueça a energia mundana, a energia etérica será melhor para você usar. Você pode usar a energia etérica em vez da energia divina para obter efeitos semelhantes à energia divina, só que o poder será muito mais fraco. Richmond acenou com a cabeça ao dizer isso, brincando gentilmente com sua barba enquanto observava Draco com um sorriso. Também seria melhor ensiná-los sobre os outros deuses titulados, quem eles são e onde residem, suas personalidades e peculiaridades. Caso contrário, prevejo que eles poderão causar problemas sem fim quando eu finalmente partir. Depois de conversar sozinho e planejar um horário de aulas para Draco, Richmond enxotou. Vai e faça o que quiser pelos próximos 3 dias. Depois disso, apresente-se logo pela manhã para que possamos começar seu treinamento. Draco assentiu e saiu com Rivetingnight a reboque. Richmond ainda acariciava a barba com um sorriso enigmático quando seus olhos pousaram em Rivetingnight. Minha suspeita estava certa, esses dois são diferentes. HM. A garota pode ser ainda mais monstro do que ele. Vou ter que arrancar um bom preço dela. TI. Draco e Rivetingnight instalaram-se no quarto principal. Ao contrário do Guild Hall, a sala era orgânica, por isso não podia ser manipulada. O banheiro era um mundo super pequeno, mas Draco não iria se esconder lá. Depois de se certificar de que eles estavam resolvidos, Draco convocou a empregada doméstica. Verita era uma jovem de quase 20 anos que tinha pele amarela clara. Seus olhos tinham formato de amêndoa e tinham um contorno naturalmente preto. Seu nariz era extremamente pequeno e seus lábios pareciam botões de rosa.
Seu cabelo estava preso em um cocar de empregada, mas parecia preto. Ela usava um traje formal de empregada preto e branco que não era nem um pouco sexual. Ela fez uma reverência para Draco e Rivetingnicht assim que entrou na sala. Como posso servir? Convoque o alquimista, o ferreiro, o encantador e o engenheiro, Draco ordenou languidamente. Verita curvou-se e se afastou para cumprir os comandos de Draco. A dupla maligna sentou-se no bar que ficava no quarto principal e serviu-se de algumas bebidas geladas. Os dois comentaram o quão requintado era o sabor das bebidas, bem como os preços estimados delas. Quando terminaram 2 garrafas diferentes de vinho caro, as 4 pessoas que Draco convocou chegaram antes dele. O alquimista era um gnomo diminuto que parecia algum personagem daqueles animes antigos. Como eram chamados? Chibis. Só que ele estava profundamente enrugado e usava óculos redondos. Sua expressão estava fechada em uma carranca perpétua e ele usava vestes verdes meticulosas. Seu cabelo era branco escuro e seus olhos eram azuis. Ele segurava um livro à sua frente, indicando que devia estar estudando antes de ser perturbado. Ao lado dela estava uma jovem que tinha um cabelo ruivo preso em um coque. Ambos os olhos estavam fundos e com uma tonalidade roxa. Ela parecia não ter dormido nada na vida. Ela tinha olhos verdes escuros e um nariz médio. Seus lábios eram finos e aparentemente macios. Sua pele era de um bronzeado muito claro e sua altura e peso pareciam estar em torno do nível de Rivetingnicht. Ela usava um macacão azul grosso, então não era possível obter uma forma adequada de seu corpo através de todas aquelas roupas. Ela olhou para Draco com uma expressão tola, assim como um perdedor nerd faria quando se deparasse com a abelha rainha da escola. Ao lado dela estava um jovem que parecia estar no final da adolescência. Ele usava um manto largo que o fazia parecer engraçado, além de possuir sardas no rosto. Ele usava óculos de aro quadrado, cabelo preto bem cortado e olhos castanhos escuros. Ele tinha um rosto muito simples que parecia normal. Ele estava atualmente franzindo a testa e murmurando para si mesmo enquanto desenhava runas no ar. A pessoa final foi um... Que porra é essa? A última pessoa era uma jovem que parecia ter cerca de 11 anos. Ela sentou-se no chão enquanto mexia em algumas coisas, uma expressão surpreendentemente séria em seu rosto, inadequada para alguém daquela idade. Ela tinha cabelo castanho dourado com corte curto, olhos azuis claros e pele cremosa. Ela era muito fofa, invocando o desejo de mimar e mimar todos os adultos que olhavam para ela. Ela usava um vestido branco imaculado que parecia refletir toda a sujeira do mundo. Draco primeiro inspecionou cada um deles. Nome: Erto, alquimista rank 5 nível, 226 HP, 400 milhões Nome: Camila, Ferreira rank 5 nível, 239 HP, 500 milhões Nome: Arri, encantador de rank 5 nível, 203 HP, 250 milhões Nome: Genevieve, engenheira de nível 5 nível, 244 HP, 700 milhões Interessante, NPCs de habilidade comercial de nível 5. Eles devem ser artesãos expert rank ou master rank. Se eles fossem expert rank, isso significava que, excluindo itens externos como ferramentas, títulos ou itens, sua taxa de sucesso padrão para itens raros seria de 55%. Se eles fossem do Master Rank, a taxa de sucesso padrão para itens épicos seria de 45%, o que era bastante impressionante. Claro, isso presumia que eles tivessem atingido o nível máximo de sua habilidade comercial antes de alcançar o próximo posto. Draco bateu palmas ruidosamente e chamou a atenção dos 4 mestres Tardeskill que residiam oficialmente no castelo. Da esquerda para a direita, apresentem-se para mim, Draco perguntou calmamente, nem mesmo se preocupando em olhar para eles. Quer tenham ficado ofendidos com o comportamento de seu senhor ou não, nenhum dos 4 demonstrou isso. Eles humildemente se apresentaram na ordem correta. Meu nome é Erto e sou um alquimista Master Rank nível 78. Meu nome é Camila e sou um ferreiro Master Rank nível 75. Meu nome é Arri e sou um encantador de nível mestre nível 73. Meu nome é Genevieve e sou uma engenheira Master Rank nível 80. Draco deixou o resto da conversa para Rivetingnicht. Quais são suas taxas de sucesso na criação de produtos classificados épicos dentro de suas habilidades profissionais? Percebendo que algo estava errado com o comportamento de seu senhor,
Os mestres Tradeskill não hesitaram em responder. Tem uma taxa de sucesso de 48% em poções épicas e 49% em venenos épicos, disse Arthur seriamente. Tem uma taxa de sucesso de 49% com armas e armaduras épicas, respondeu Camila preocupada. Tem uma taxa de sucesso de 47% com encantamentos épicos, respondeu a Rico indiferença. Tem uma taxa de sucesso de 56% com engenhocas épicas e uma taxa de sucesso de 15% com armas de guerra comuns, respondeu Genevieve com orgulho. Draco assentiu languidamente. Você pode voltar. Os quatro estavam confusos. Ele acabou de chamá-los para fazer essas perguntas? Eles pelo menos pensaram que ele lhes daria algumas tarefas para realizarem em seu nome. Foi por isso que eles se mudaram para lá em primeiro lugar. O Castelo de Rank 7 oferecia instalações que aumentavam muito sua habilidade e progressão, permitindo-lhes escalar aos trancos e barrancos no mês ou menos em que foi construído. Agora, eles não podiam deixar de se sentir inseguros. Eles eram todos Master Ranks em seus respectivos campos, mas e daí? Para trabalhar no castelo, eles assinaram contratos muito rígidos que basicamente os tornavam escravos. No entanto, as instalações deste castelo de Rank 7 eram sem precedentes. Eles poderiam, teoricamente, dar-lhes 20% de chance de se tornarem grandes mestres com tempo suficiente. Deve-se notar que a chance normal de sucesso foi inferior a 1%. Eles lutaram terrivelmente com outros mestres de Master Rank Tradeskill em seus respectivos campos, mexendo os pauzinhos, cobrando favores e até mesmo fazendo promessas pesadas a outros, se fossem eles os selecionados quando o castelo foi construído. Eles tiveram um período de paz para trabalhar e gostaram imensamente. No entanto, o Senhor os convocou, então eles tiveram que abandonar o que estavam fazendo e atender ao seu chamado. Normalmente, alguém ignoraria os termos rigorosos de um contrato no momento da assinatura, devido à presença de benefícios que o acompanham. Somente quando chegasse a hora de cumprir os termos acordados é que sentiriam que o contrato era injusto. Agora, esses quatro estavam se perguntando por que o assinaram em primeiro lugar. Afinal, os danos que eles teriam que pagar por usarem o castelo do Lorde para se beneficiarem caso ele os dispensasse eram pesados. Justo? Definitivamente não. No entanto, uma vez assinado, era isso. Não importa o quanto você se arrependa, você estava sujeito aos termos. O aviso leia as letras miúdas não foi dito por uma cabra montesa. Os mestres Tradeskill só puderam sair da sala do Evildo, sentindo que algo estava errado. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.